Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Deus vai abençoar a nossa vida nessa noite, vai nos dar entendimento espiritual e é muito importante que você compreenda a Escritura. Com qual propósito, pastor? Para que você cresça espiritualmente e seja abençoado em todas as áreas da tua vida. É muito importante que você compreenda a palavra de Deus com o intuito de você também se descobrir espiritualmente. Na verdade, na Bíblia Sagrada está a nossa identidade espiritual. Pode ter certeza disso. Quando nós nos voltamos para a Bíblia, nós encontramos a nossa verdadeira pessoa, a nossa verdadeira identidade, ok? Então fica ligado conosco aí, Deus vai abençoar em nome do Senhor. Já prepara a tua Bíblia aí em João capítulo 5, a partir do versículo 37. Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Ana Paula está ligada conosco. Deus abençoe, Ana Paula, obrigado. Um abraço, boa noite. E que Deus possa nos abençoar nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu quero convidar também os amigos para estarem conosco amanhã em Gramado, na Rua das Violetas 55, bairro Moura, às 19h30. Gramado, nesta terça-feira, 19h30. Quarta-feira em Farroupilha, Rua Arthur Perotone 291, bairro Industrial. Antigo prédio do supermercado Mini Preço, na quarta-feira, às 19h30. E que Deus possa e vai nos abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, Ana Paula. Deus abençoe aí toda a família em nome do Senhor e que Deus possa nos abençoar e nos dar entendimento espiritual nessa noite. E eu tenho certeza que vai, porque a palavra de Deus, ela sempre tem um propósito, um intuito de nos abrir o entendimento. A Bíblia mesma diz que Jesus, abrindo-lhes o entendimento, os discípulos compreenderam as Escrituras. Então esse é o objetivo, que Deus venha nos abrir o entendimento a fim de que nós possamos compreender as Escrituras e assim crescermos espiritualmente em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então olha só, gente, o que diz aí, enquanto o pessoal vai entrando aí, vamos meditar já. João capítulo 5, versículo 37. João 5:37. Um pedido, compartilha com as pessoas aí, compartilha na tua linha de tempo, para que mais pessoas possam nos acompanhar nessa noite. Cláudia, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe toda a família, pessoal lá da fronteira, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos. E vamos meditar em João capítulo 5, versículo 37, diz a palavra. E o Pai que me enviou, Jesus falando, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E olha só o que Jesus vai dizer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Então olha só como é muito interessante, muito sério isso também. Nós precisamos ter entendimento do que Jesus está falando. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Quando Deus Pai testificou do Senhor Jesus, pastor? Quando Jesus está saindo das águas, o Espírito Santo desce sobre ele e ouviu-se uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado, em quem me tenho comprazido, em quem tenho prazer. Em outro momento também Jesus ele sobe no monte e leva com ele alguns discípulos, entre eles Pedro e João, e ele se transfigura na presença deles, e aí Moisés e Elias se manifestam ali, são manifestos, melhor dizendo, por Deus, numa visão espiritual também, e uma voz da nuvem saiu do meio da nuvem dizendo: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Deus falando acerca de quem? Do Senhor Jesus para os discípulos, para todos nós. Então o que Jesus está dizendo? E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Então olha só a advertência que o Senhor ele nos dá nessa noite. Qual o propósito, pastor? Nós entendermos que se nós não crermos no Senhor Jesus, a palavra de Deus Pai, a palavra de Deus não vai permanecer em nós. Então muitas vezes as pessoas elas colocam a fé delas
em tantas coisas, mas menos em Cristo. E isso você precisa observar e compreender. O segredo para nós termos comunhão com Deus é nós ouvirmos, darmos crédito, confiarmos, sabe? Receber a palavra de todo o coração e acreditar de todo o coração que aquilo que está escrito na Bíblia, que Deus agora nos deu entendimento, vai se cumprir na nossa vida. E não somente isso, mas também as palavras que o Senhor revela para nós com o intuito de despertar o nosso coração para um propósito, um objetivo. O sonho de Deus para a nossa vida, gente, nós temos que cumprir. Porque uma coisa importante, depois que você se converte totalmente ao Senhor, não é mais o teu sonho, mas é o sonho de Deus para a tua vida. Eu sou sincero para você, eu não tenho sonho nenhum nessa vida mais, a não ser um só. Viver o sonho de Deus. Porque uma coisa que a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a própria alma. E outra coisa importante, a nossa vida ela passa tão rápido diante dos nossos olhos, e a maior parte do tempo a raça humana fica fixada em cima dos seus sonhos, propósitos, objetivos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, e as coisas de Deus ficam em segundo plano. Isso está errado. O Senhor Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o que o ser humano faz num contexto amplo? Busca primeiro as coisas do mundo para depois buscar ou tentar buscar as coisas espirituais. E aí vai quebrar a cara, a maioria quebra a cara porque está trocando, ou seja, está trocando os papéis. Jesus foi claro, ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ele é muito claro e objetivo. O centro do propósito de Deus, da vontade de Deus para todo ser humano é que nós venhamos buscar o reino de Deus. E com isso, nós vamos ter comunhão com Deus Pai, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, nós vamos ser vitoriosos. Em todos os aspectos, pastor, sim, e principalmente no grande objetivo que é a nossa salvação e a vida eterna. Porque não tem sentido nenhum, não faz sentido nenhum nós não sermos salvos. Por isso, a coisa mais importante dessa vida, pessoal, é entregar a vida para Cristo. Não tem nada mais importante do que isso. Essa é a realidade. Então Jesus ele está dizendo, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Deus Pai testificou do Senhor Jesus. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Ou seja, ninguém viu Deus Pai para dizer como Deus é. Viram o Senhor Jesus, e há 2000 anos atrás não tinha arte de fotografar. Ninguém bateu fotografia de Cristo para dizer também como ele era. Então nós precisamos compreender o que ele vai dizer, o que o Senhor Jesus vai dizer no 38. E a sua palavra não permanece em vós. Aí ele diz, porque naquele que ele enviou não credes vós. Então a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, ele está dizendo isso, a palavra de Deus Pai vai permanecer em nós. E vai se cumprir a escritura que Jesus disse. Ninguém vem a mim se por meu Pai não lhe for concedido. E aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então a partir do momento que você começa a crer no Senhor Jesus, na palavra que é o Senhor Jesus, você passa a ter quem na tua vida? O próprio Deus Pai. O Deus Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus está dizendo no 38, a sua palavra, a palavra de Deus Pai, não permanece em vós, naquele grupo lá que estava com ele lá, porque naquele que ele enviou não credes vós. Então, em outras palavras, se nós crermos no Senhor Jesus, as palavras de Deus Pai permanecem em nós, inclusive o testemunho que Deus Pai deu acerca do Senhor Jesus Cristo. Por isso, gente, uma coisa muito forte, é muito forte isso, e eu quero que você recorde do que eu preguei na semana passada ainda. Gente, é só Deus Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, ninguém mais. Não coloca a tua vida, a tua fé, a tua esperança em quem quer que seja, a não ser no Senhor Jesus. Com qual propósito, pastor? Para que você, crendo em Cristo, você receba o testemunho de Deus Pai.
Agora, se você rejeita o Senhor Jesus, automaticamente você está rejeitando Deus Pai e o Espírito Santo. E aí você não vai ser salvo. Gente, é muito sério isso. É como um fato que até saiu na mídia agora. Eu não sei se o pessoal aí viu, em Farroupilha teve um caso aí de uma cadela, né, uma cachorra, muito magra. E ela foi amarrada no focinho com uma fita daquelas, eu creio que é uma fita isolante, né? Amarraram o focinho dela e ela tinha 3 ou 4 cachorrinhos, mortos os cachorrinhos já, morreram de fome. A cadela só estava por um risco e tinha uma lista com nomes de pessoas, né? Eu vi umas matérias assim que falaram sobre isso aí. Então olha só como é interessante, o ser humano ele perdeu totalmente a direção de Deus e o entendimento da palavra. As pessoas acreditam que elas estão sacrificando a Deus. Meu irmão, o apóstolo Paulo ele disse que o que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E além do mais, gente, pegar um animal, amarrar a boca desse animal, entendeu? Deixar os filhotes dela morrendo de fome ali, ela não poder fazer nada. Gente, isso é uma maldade sem tamanho. O ser humano literalmente perdeu o juízo. Perdeu o juízo porque nunca creu no Senhor Jesus. E quem não crê no Senhor Jesus, não crê em Deus Pai. Então essas coisas, sacrifício de animais, gente, isso aí é os demônios que você sacrifica. Se você está oferecendo animais em sacrifício, não é para Deus. Então quer dizer que o animal que você sacrifica supostamente para Deus é mais importante do que o sacrifício de Cristo por você? Você vai para o inferno por causa disso. Porque você está ridicularizando o sacrifício que Deus Pai ofereceu por você, aonde o próprio Filho, o único Filho, Deus sacrifica em nosso favor, e aí você nega o sacrifício de Cristo, porque automaticamente, quando você oferece um sacrifício para Deus, ou para quem quer que seja, ainda que seja para Deus, não é para Deus que você está sacrificando. O apóstolo Paulo diz isso. É para os demônios que você sacrifica. Por quê? Porque automaticamente, a partir do momento que você oferece um sacrifício tanto de animais ou qualquer outra coisa, você oferece a Deus, você está negando o sacrifício que Deus Pai ofereceu por você. Aonde o Deus perfeito ofereceu o perfeito sacrifício em favor de homens imperfeitos. Entende a minha linguagem? Pastor, eu não entendo e não quero entender. Você então vai para o inferno. Ou seja, você fica com esse pensamento estúpido, aonde você despreza o próprio Senhor Jesus, que é o sacrifício vivo de Deus Pai em teu favor, e você quer ficar com os teus sacrifícios. Então não tem o que fazer, você já está sabendo que vai se perder. Por isso é muito sério. Seguir a Jesus, servir a Cristo, crer em Cristo, não é uma brincadeira, pessoal. É muito sério. Jesus está dizendo aqui que o povo que não cria nele não estava crendo em Deus Pai. Então as pessoas vivem essas bobeiras espirituais aí e cometem as maiores maldades. Além da boca do animal amarrado, foi cortada a garganta dela, gente. Isso aí é macumba, é bruxaria, feitiçaria, satanismo, magia negra, sei lá o que, o inferno. Ou seja, coisa que não é de Deus. Trabalho feito, obra mandada, coisa mandada. E uma lista de pessoas para matar as pessoas. Essa é a realidade. Esse tipo de trabalho não é um trabalho para a vida, é para a morte. Tem uma lista de pessoas onde se oferece animais para que aquelas pessoas se deem bem. Não, uma lista para também morrer. Às vezes as pessoas vão no cemitério fazer trabalho em defunto. Sabe, gente? Que coisa mais séria isso. As pessoas têm que aprender o que é a realidade do Evangelho. É Cristo morto por vós, em sacrifício vivo em favor da raça humana. Não é a raça humana agora, tudo cheio de pecado, imperfeitos, oferecendo sacrifícios para Deus. Isso é perder tempo, é jogar tempo fora e servir os demônios. Por isso tem que observar a palavra, gente. Não é brincadeira. E Jesus está dizendo aqui, a palavra de Deus Pai não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós.
Então as pessoas, ao invés de crer no sacrifício que Cristo ofereceu por nós, acreditam em sacrifício de animais, gente. Desde quando que o sangue de um touro, de um bode, de uma galinha, ou até o sangue de uma cadela é mais importante do que o sangue de Cristo? Acordem, acordem. Por isso a palavra de Deus é muito clara e muito certa. É aos demônios que sacrificam e não a Deus. E vou dizer mais aqui, pode ser igreja evangélica que vive em cima de sacrifício. Que sacrifício, gente? O sacrifício é Cristo por nós, não nós. Paulo disse, eu posso dar minha vida, eu posso ser queimado no fogo, oferecer minha vida em sacrifício, sendo queimado no fogo, se eu não tiver amor, de nada me aproveita isso. Ou seja, a partir do momento que eu ofereço o meu sacrifício para Deus, eu estou dizendo para Deus, Deus, o Senhor é obrigado a me abençoar por causa do meu sacrifício. Aí já não é mais o sacrifício de Cristo, mas é o que eu estou oferecendo para Deus. Que coisa mais estúpida. Por isso o apóstolo Paulo diz, é para os demônios que sacrificam e não para Deus. Ok? E olha o que mais diz aqui. Jesus falando, examinais as escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Então, se você lê de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia Sagrada só vai falar de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, de ninguém mais. Não fala de líder de igreja, não fala de pastor, não fala de anjo, não fala de santo, não fala de ninguém. Pelo contrário, os santos apóstolos pregaram e ensinaram a igreja dizendo, sigam a Cristo. Ou seja, não siga outro, não coloca a tua fé e a tua vida em outro. Por isso Jesus diz, vocês não têm a palavra do Pai porque não creem naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras, Jesus está dizendo, estudem as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida? Olha só o que ele vai falar daí no 41. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Que triste isso, né? Jesus falando para um grupo de pessoas na cara dele, gente. Por isso, um princípio que a gente tem que observar. Nós temos que observar a palavra de Deus e temos que nos firmar no Evangelho de tal maneira que Deus reconheça que em nós tem o amor de Deus. Porque bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Olha só o que Jesus vai dizer daí. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais, se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. E é assim ou não é? A sociedade humana não crê mais em outros do que em Jesus? Sim ou não? Por exemplo, o próprio Brasil aqui no Brasil. No Brasil, para cada dia do ano, tem o dia de um santo. Essa é a realidade. Ou seja, acredito mais nos outros do que em Cristo. Jesus está dizendo isso, e que vergonha. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Agora olha o que Jesus diz, se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Por quê? Porque é do mundo. Então quando alguém do mundo se levanta e supostamente diz que está pregando o evangelho, o mundo aceita. Eu lembro que muitas vezes teve situações onde alguém, né, uma pessoa, não vou citar nomes aqui, enfim, mas a pessoa, o nome dela, fulano de tal, vai estar em tal cidade para ministrar a cura, um exemplo, o fulano de tal, ou seja, não é Jesus, é a pessoa. Gente, tem que observar isso. Você não pode mais entregar a tua vida para ninguém, a não ser para Cristo. A não ser que você seja um bobão espiritual. Essa é a realidade. Por isso, uma coisa, eu não acredito que as pessoas, ouvindo essa palavra, elas ainda vão ser enganadas por um demônio a ponto de tirar a vida delas e a fé delas em Cristo para colocar em qualquer outro, até num pastor. Gente, esquece isso, é só Jesus. E olha o que Jesus vai dizer. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que só vem de Deus? Entendeu? Como Jesus ficou admirado, ele disse, eu vim em nome do meu Pai e vocês não me recebem, vocês não creem em mim.
Se outro vier no seu próprio nome, a esse vocês vão receber. Olha como é. E aí Jesus diz no 44, João 5,44, como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que só vem de Deus? O que Jesus está dizendo? Que os homens, os seres humanos, elegem outro ser humano como sendo muito espiritual e recebe honra de homens. Homens mortais, que não têm vida própria. Às vezes eu vejo alguns vídeos, por exemplo, na Índia, as pessoas se ajoelhando, se prostrando diante de líderes espirituais e tem como deuses, como, sabe, uma veneração, uma adoração aos homens, uma coisa assim, irmão, sem cabimento nenhum. É como você pegar a mão de um homem que se diz espiritual e ficar beijando a mão do cara. Não existe isso, gente. Jesus está dizendo no 44, como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que só vem de Deus? Então qual é a honra que nós temos que buscar? A de Deus. Nunca receba a honra de homem nenhum. Não aceita. Um dia uma senhora, olha como as pessoas são. Uma senhora chegou na igreja, pegou minha mão e beijou minha mão. Eu olhei para ela, peguei a mão dela e beijei a mão dela. Uma senhora de idade. Eu disse, vó, não faz isso. Nós somos exatamente iguais. Aí preguei a palavra para ela, levei ela a entender. Ela aprendeu que o sacerdote lá tem que ser adorado. Gente, olha para mim, posso ser sincero? Isso é puro demônio. Ou seja, adora a Deus. Jesus está dizendo, como vocês podem receber honra uns dos outros e não buscam a honra que só vem de Deus? E olha o que Jesus vai dizer no 45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com meu Pai. Há um que vos acusa, Moisés. Que a Bíblia foi escrita, né? Os primeiros 5 livros foi escrito por Moisés. Em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque ele de mim escreveu. Porque de mim escreveu ele. Amém. Jesus está diante de um grupo de judeus que eram muito fanáticos por Moisés. E aí ele diz assim, porque ele diz no 45, não cuideis que eu vos hei de acusar para com meu Pai. Eu não. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Por quê? Por que Moisés iria acusar aquele grupo de pessoas diante de Deus Pai? Porque se vós cresces em Moisés, cresces de fato e de verdade em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Olha que sério isso, né? E aí diz o 47, mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Gente, tudo se resume no que eu vou dizer para você agora aqui. A Bíblia Sagrada é a única verdade. E o primeiro escritor dos primeiros 5 livros da Bíblia, Pentateuco, Moisés. E Jesus está citando Moisés diante dos judeus que acreditavam muito em Moisés, mas não creram em Jesus. Por isso Jesus disse, sabe quem vai julgar vocês, quem vai acusar vocês diante de Deus? Não sou eu, é Moisés a quem vós esperais. Por que Moisés vai nos acusar, Senhor? Porque de mim escreveu ele. Moisés escreveu do Senhor Jesus. E quando ele veio, as multidões rejeitaram a Cristo. Tinha multidões que aceitaram a Cristo, mas teve multidões que rejeitaram a Jesus. E hoje a mesma coisa tem acontecido. A maior parte da raça humana rejeita Cristo. Acredita em tudo que é coisa, menos no Senhor Jesus. Acreditam até que matar um cachorro à míngua vai trazer benefício para eles. Como é triste as pessoas não compreenderem as coisas de Deus. Cada dia que passa se amaldiçoam mais e mais. Por quê? Porque não creem naquele que Deus Pai enviou. E você crê? Por isso uma coisa, gente. Irmãos, olha só, não tem como nós fugirmos de uma única realidade. Nós estamos vivendo o final dos tempos.
tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos. A nossa própria vida voa diante de nós. Essa é a realidade. Mais cedo ou mais tarde a gente não vai estar mais nesse mundo. E quem não partir desse mundo em Cristo vai para o inferno. Vai se perder. Por quê? Porque é impossível sermos salvos fora de quem? Do Criador. Não tem como ser salvo fora do Criador. E olha como é a loucura que o ser humano comete. Ele deixa de crer no Criador para crer na criatura. Isso é loucura espiritual. Conforme diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, chega um momento lá que Deus diz assim, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, porque mudaram a glória do Deus incorruptível na semelhança de homem, e de imagem de homem, de aves, quadrúpedes e répteis. Então o ser humano, gente, perdeu a noção das coisas. As pessoas acreditam mais nas coisas criadas do que no Criador. Olha que loucura isso, gente. Que loucura. Só que olha como é interessante. Jesus ele está falando com um grupo de judeus que dizia que cria muito em Moisés. Mas aí Moisés falou de Jesus e eles não creram em Jesus. Então não criem em Moisés. Por isso, olha a contradição, gente. Quando é para crer em Jesus, o diabo investe pesado para a pessoa não crer. Por isso, uma coisa, pastor, eu não creio que Jesus é o Filho de Deus. Você tem que crer. Quebrar essa barreira espiritual, porque isso é demônio. É demônio, pastor? É demônio. É demônio. Por isso você rejeita quem? Cristo. Você aceita qualquer religião. Eu mesmo, eu era de uma religião, quando comecei a ter problemas, eu fui para tudo que é lugar. O último lugar que eu fui foi na igreja dos crentes. Pastor é odiado no mundo. As pessoas têm nojo de pastor. Minha família tinha. E depois os meus irmãos mesmos tiveram que me aturar. Eu nunca imaginei que eu ia ser um pastor. Nunca passou pela minha cabeça. Nunca estudei para isso. Nunca me formei para isso. Deus me chamou para isso. O dia que Ele me curou. Pastor, o senhor deve ter muito estudo sobre tudo. A Bíblia. A Bíblia é o meu estudo. Eu decidi uma coisa a fazer. Não saber nada além do que está escrito aqui. Por que, pastor? Porque os homens sabem muito e desprezam o que está escrito. Portanto, eu fico com o que está escrito e desprezo a sabedoria dos homens. Porque, infelizmente, são poucos os sábios, a Bíblia diz, está escrito, são poucos os sábios, os nobres, que se convertem a Cristo. Por isso eu decidi saber nada, para que eu possa saber. Porque a partir do momento que eu acho que eu sei, nada sei. Portanto, eu decidi nada saber para aprender de Deus. Porque a partir do momento que você calça a tua vida espiritual naquilo que você é, você nunca vai ser. Mas quando você começa a entender que é Deus que te faz ser e você se entrega a Ele, verdadeiramente você será. Não porque você é, mas porque Deus se faz ser. Entende a minha linguagem? Por isso, pessoas muitas vezes com a capacidade, gente, mas pessoas com a capacidade extraordinária, gente com uma inteligência assim de tu ficar bobo, uma linguagem, um tratamento, mas fala disso aqui, a pessoa vira diabo. Porque a sabedoria dela não vale nada. No fundo não vale nada. Ai, Jesus, por isso eu sei que nada sei. Mas quando Deus nos mostra a palavra, aí nós passamos a saber e ter vista. Um dia Jesus olhou para um grupo de pessoas e disse, vós sois cegos. Aí o povo se revoltou, como sou cego? Eu vejo. Aí Jesus disse, porque tu dizes que tu vê, o pecado permanece em ti. Porque se dissesses que fosses cegos, o pecado já teria sido removido de vós. Por isso, quando o homem se exalta,
pode ter certeza uma coisa, Deus vai abater ele. Mas vai abater. Não sobra um. Por quê, pastor? Porque a altivez do espírito humano é instigada pelo próprio diabo. Aonde? O diabo, sendo uma criatura que quis ser igual ao Criador. E eu garanto para você pela Escritura, ninguém é igual ao Criador e vive para contar a história. Criador é um só. Deus Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Amém. Ele. E isso é tão real, gente. Semana passada até comentei sobre isso também. Por que o Lúcifer caiu do céu? Porque ele desprezou o Criador. Entendeu? Criador é Deus Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. O resto é criação. A partir do momento que você exalta alguém, por isso Jesus está dizendo, como vocês podem receber honra uns dos outros? Em outras palavras, vocês são mortais. Mas eu vim no nome do meu Pai e não me credes? Se outro vier no seu próprio nome, a esse recebereis. E tanto que negaram Jesus, que mataram Cristo na cruz, gente. Quantas foram as pessoas que ele curou, que ele libertou, que ele abençoou, e depois diziam, crucifica-o, crucifica-o. Quanta raiva, gente. Isso é tudo ação do diabo. Como podemos nós, que não temos vida própria, nos revoltar contra o Criador a ponto de negarmos a Ele? Isso literalmente é não ter amor próprio. Por isso, uma coisa importante, acredita no Evangelho, creia na palavra de Deus, e uma coisa, você vai se encontrar aqui, na Bíblia. Você vai se encontrar. E você... Gente, hoje eu falei uma palavra para a pastora Adriana, para minha esposa, e eu vou dizer para você isso. Se você soubesse o quanto você é amado por Deus e o quanto você é importante para Deus, você se esforçaria muito mais nas coisas espirituais e muito menos nas físicas. Pastor, como eu posso saber a medida do amor de Deus para comigo? Olha para a cruz. Deus deu o único filho por você. E estando nós mortos em pecados e em ofensas, Deus deu Jesus por nós. Ele deu um valor para nós, para mim e para você, além do que a gente possa imaginar. Por isso, valoriza o que Deus fez por você. Nós podemos fazer qualquer coisa, não vai chegar nem perto, nem no rasto do que Deus fez por nós. Por isso, um princípio. Você tem que entender a grandeza de Deus e o quanto Deus te faz ser. Porque é Ele que nos faz ser. Nós não temos vida própria. E quando pensamos que temos vida própria, caímos, quebramos a cara, servimos ao diabo literalmente. Porque aí nós estamos sendo instigados por Satanás para agir como ele agiu no céu. Negamos o Criador e literalmente quebramos a cara. Mas aí entra a questão, quando nós entendemos, primeiro, não somos de nós mesmos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. O meu espírito, teu espírito, o meu corpo, teu corpo, pertencem a Deus. Nós não somos de nós mesmos, diz a palavra, porque não fomos nós que nos fizemos. Então a nossa vida está na mão do Senhor. E aí que entra a questão da grandeza do que Deus te faz ser. Ele te elege como filho de Deus. Ele deu Jesus por você. Isso é extraordinário. Jesus morre por você. Se na terra tivesse um só ser humano e esse ser humano fosse você, Deus teria sacrificado Jesus por você. Por quê? Porque a salvação, ao mesmo tempo que ela é coletiva para todos que creem, ela é individual. Ela é individual. Por isso, você pode ter uma ideia do quanto Deus ama você. É inimaginável o quão grande é o amor de Deus para conosco. O apóstolo São Paulo chegou a um momento que ele disse assim, porque o amor de Deus nos constrange. Nos constrange. Ele nos ama tanto. Por isso ama a Deus, acima da própria vida tua. E principalmente coloque só no Senhor a tua fé, a tua vida, a tua crença. Em ninguém mais. Se você quiser ter vida.
porque não tem vida quem está em outro. Não se engane. Jesus deu a vida dele por nós, agora nós demos a nossa vida para ele. Glória a Deus. Pai, eu oro por todos, abençoa a vida, a mente, a alma e espírito de cada pessoa, que cada pessoa compreenda essas verdades e entenda, meu Deus, a simplicidade do que é a tua palavra. Senhor Jesus, o Senhor revelou coisas tão profundas e tão extraordinárias, mas ao mesmo tempo tão simples para entendermos. Uma delas, meu Deus, e é a mais importante, que nós devemos crer no testemunho que Deus Pai deu acerca de Ti, Senhor. E quando cremos? Quando cremos no Senhor. Por isso, Senhor Jesus, nós Te recebemos como único Senhor e Salvador da nossa vida. Diga isso para Deus: Senhor Jesus, eu Te recebo como único Senhor e Salvador da minha vida. Tu fosse enviado por Deus Pai e entregasses a Tua vida por mim, Senhor. E eu agora creio em Ti, Senhor Jesus, porque eu aprendi nessa noite que, crendo em Ti, eu creio em Deus Pai. Mas quando eu não creio em Ti, eu não creio em Deus Pai. Quando eu creio em Ti, Senhor Jesus, eu creio na Escritura, na Bíblia, porque a Escritura fala de Ti, como o Senhor disse para aquele grupo de judeus: vós dizeis que cresces em Moisés, mas Moisés fala de mim, e não cresces em mim? Portanto, Moisés é quem vai vos acusar diante de Deus, porque de mim escreveu ele. Meu Deus, ajuda as pessoas a compreenderem que a vida delas, a fé delas, a vida nossa num todo, todas as coisas vivem, existem, subsistem pela palavra do teu poder, que é Cristo em vós, Cristo em nós. Senhor Jesus, Tu és a nossa vida, o nosso Redentor, o nosso ajudador, o nosso Deus, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Bendito é o nome do Senhor. E pela fé no Teu nome eu mando, ordeno e exijo todo mal. Sai em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, a vida de cada pessoa entrego em Tuas mãos. Abençoo todos que oram comigo com fé. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Toma posse. Acredita. Uma coisa muito importante que você deve observar. A Bíblia Sagrada fala de você. Amém. Assuma isso. O que você lê e entende é teu. O que Deus fala com você, que te abre o entendimento, pertence a você. Por isso, palavra revelada pertence a quem? A quem Deus revelou. Vive essa fé, acredita em Deus e creia que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que é o próprio Deus. O Senhor Jesus, Ele deu a vida dele por você e o nome dele para você invocar e repreender todo o mal, e o mal vai cair por terra. Amém? Acredita no poder de Deus. Um abração a todos aí, gente, pessoas que estão ligadas conosco aí, que Deus abençoe. Cleri, um abraço, Deus abençoe. Cleri foi colega minha de aula. Deus abençoe muito, em nome do Senhor Jesus. Elias, né? Eita, glória a Deus. O Elias, tem o Guilherme de Gramado, Eronice de Farroupilha, Cleri lá de Criciúmal, glória a Deus, gente. A Cláudia, né? Deus abençoe toda a família aí. Um abraço para todos em nome de Jesus. A Ana Paula, glória a Deus. Mais algumas pessoas aí que eu não mandaram um alô aqui, mas que Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? E uma coisa importante, toma posse da palavra de Deus, acredita, creia. Creia. Sabe que estudar a Bíblia Sagrada é semelhante, não é igual, mas semelhante para o colégio. Quando nós fomos para o colégio, nós não sabia nem as vogais, né? Talvez um outro aí, porque o pai e a mãe ensinaram em casa e tal, alfabeto, nada não sabia. Então, na verdade, a gente foi indo, e conforme foi se dedicando, uns se dedicaram mais, outros menos, mas mesmo assim todos tiveram aprendizado, conseguiram desenvolver alguma coisa com relação aos estudos humanos, né? E as pessoas que vão para a faculdade, elas se formam nas suas respectivas áreas de atividade humana.
A Bíblia é um livro escrito por mãos humanas, mas uma coisa, inspirado pelo Espírito Santo. E quem lê ela, quem crê nela, é formado na escola do Espírito. E passa a ter autoridade espiritual porque o Senhor Jesus deu essa autoridade. Amém? Acredita em Deus e acredita em você também. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Em Cristo você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. Tá bom? Um abraço a todos, irmãos, amigos aí. Quem mais está ligado conosco aí? Deixa eu ver aqui. Quem mais? Quem mais? Glória a Deus, glória a Deus. Quem mais? Quem mais? Tem um casal aí que eu estou olhando a foto de longe aqui. Eu estou tentando reconhecer. Um abraço, irmãos. Deus abençoe vocês muito em nome de Jesus. Eu estou tentando lembrar o nome. É que é muita gente. Que são 17 anos que o pastor ministra a palavra. Então é muitas pessoas, né? E glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém, gente? Um abraço, fica na paz de Cristo e que Deus abençoe a todos. Amanhã às 20 horas estarei aqui. Perdão. Amanhã às 19h30 em Gramado. Rua das Violetas, 55, bairro Moura, pregando a palavra de Deus. E depois às 22 horas aqui pelo Facebook, ao vivo, novamente, meditando com você na palavra. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até mais. Grande abraço. Que Deus abençoe cada um, as suas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.